Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva, e é um grande prazer estar aqui. Através dessa primeira lição, nós vamos iniciar um novo trimestre, e esse trimestre vai ter por título aqui a primeira lição nossa, que vai falar exatamente sobre a questão da família. Então nós vamos falar sobre relacionamentos em família, né? Então, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então, este é o assunto que nós vamos estudar na nossa lição. Então, muito bem. A nossa primeira lição vai ser sobre quando a família age por conta própria. Esta é a primeira lição. A segunda, nós falaremos sobre a predileção dos pais por um dos filhos. A terceira, ciúme, o mal que prejudica a família. Quarto, ídolos na família. 5, motim em família. A lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição 10. Lição 9. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição 9, uma família nada perfeita. Lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição 11, o prejuízo da mentira na família. E lição 12, criando filhos saudáveis. E a lição 13, a amizade de Jesus com a família de Betânia. Então hoje nós falaremos sobre a lição de número 1, que será estudada, conforme diz o pastor Caramuru, ela será estudada no dia do Senhor, quando a igreja do Senhor se reunir na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Então será no dia 2 de abril de 2023. E o título é Quando a Família Age por Conta Própria. O que vai acontecer nesta lição? Quem são os personagens desta lição? Será que eles precipitaram? Eles saíram fora do plano de Deus? Eles esqueceram o que Deus estava dizendo a eles ou prometendo a eles? Então é sobre esse assunto que nós vamos estudar nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos. Então, a lição de número 1, que é 2 de abril de 2023, diz assim o texto áureo: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências desta ação são inevitáveis. Então, um dos nossos objetivos desta lição é identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo objetivo é reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E o terceiro objetivo é entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. E o texto que nós vamos nos concentrar, que será a base para a nossa discussão de hoje, está lá em Gênesis capítulo 12, e depois do verso 1 ao 3, e depois Gênesis capítulo 16, do 1 ao 5. Então nós vamos falar hoje do grande personagem chamado Abrão, que foi chamado lá da cidade de Ur dos Caldeus para uma terra que o Senhor ainda mostraria para ele. Então ele saiu por fé em direção a uma terra que Deus mostraria. E quando a gente vê a nossa introdução aqui, nós vamos falar sobre a família, né? Então nós vamos realmente mostrar aqui, diferente dos outros trimestres que a gente, falou sobre assuntos referentes aos problemas, nós falamos de alguns temas. Nesse trimestre nós vamos falar de assuntos referentes aos problemas
do cotidiano familiar. Então nós vamos tratar de algo que esteja acontecendo no seio da família. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre comunicação conjugal, ciúme, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas, educação de filhos, dentre outros assuntos. Então, esta lição vai mostrar que atitudes precipitadas de Sarai e Abraão realmente não esperaram o cumprimento da promessa de Deus, agiram por conta própria. Então, tentando ajudar a Deus, e eles pagaram um preço muito alto por isso, houve consequência. Todas as nossas ações têm uma consequência. Ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser negativa. Primeiro tópico diz, Deus faz uma promessa a Abraão. Desde o momento em que Deus chamou Abraão lá na cidade de Ur dos Caldeus, Deus olhou do céu, viu Abraão, fez a ele uma promessa, tá? E essa promessa Deus fez, está lá em Gênesis capítulo 11, verso 31. Diz assim, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então, o que dá a entender claro aqui é que a chamada, a princípio, era para Tera, pai de Abraão, mas ele acaba morrendo lá em Arã. E Abraão, então, segue o chamado de Deus também para sua vida. Então, nós vamos ler lá em 12, verso 1 ao 4, vai dizer assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então esse homem, um homem já velho, Sara tinha 65, Abrão tinha 75 anos. E Deus diz claramente para ele, far-te-ei uma grande nação. Abrão já tinha, já estava com Sara já há algum tempo, casados, e eles não tinham filhos. Se eles não tinham filhos, ela realmente deduziu, pelo tempo de casado que eles tinham, que anos e após ano ela não conseguia engravidar, então ela entendeu pela ciência da época que ela era estéril, ok? Alguém possa perguntar, mas como ela soube que ela era estéril? Logicamente, pelo tempo que eles tinham, casados, e também pelo tempo, por não terem tido os filhos, que era comum as pessoas casarem e terem filho, como é comum até hoje. Então, o primeiro ponto nosso aqui vai falar sobre Deus faz uma promessa a Abrão, que é isso que nós estamos estudando aqui, certo? Então, nós temos aqui que Deus chama Abrão e faz a ele uma promessa, e uma promessa de que ele seria pai de grande nação, de que ele teria realmente uma grande bênção na sua vida. Dado o momento, nós vamos ver que após a promessa de uma descendência, que está lá em Gênesis 12, veio aí a preocupação de Senhor Jeová, que me has de dar? Minha casa que has de dar? Pois ando sem filhos. Que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Segundo a tradição, quando um casal não tinha filho, a herança ficava para o escravo nascido na casa, o escravo primogênito, digamos assim. Então, por mais que Deus tinha falado com Abrão, dado momento, Deus falou, mas eu não tenho filho, minha esposa é estéril, como é que isso vai acontecer? Ele começa então a duvidar da promessa de Deus. Então, esse questionamento revela aí que sua fé estava em crise. E quando a gente fala fé em crise,
nós estamos falando que nós também passamos por isso, né? Quantos momentos da nossa vida a gente recebe a promessa da parte de Deus, mas aí vem o momento de nós entrarmos em crise, né? Como João Batista mandou lá um dos seus seguidores, né, seus discípulos, irem atrás de Jesus para perguntar se ele era verdadeiramente o Messias. Então sempre brota, né? Devido aos problemas, às dificuldades, acaba brotando dúvida. E essa lição vem para nós, para que a gente não caia nessa armadilha da dúvida em nosso coração. Abraão, ele realmente teve essa dúvida, né? E ele achou que não ia conseguir ver ser realizado na sua vida ele ser pai de uma grande nação, sabendo que sua esposa era estéril. E ele já velho, já com 75 anos, ok? E como é que eu vou realizar isso, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com a questão da dúvida. Segundo tópico diz assim, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Então, em Gênesis 15, verso 4, nós vamos ver assim, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então Deus responde a Abrão, olha, Eliezer, que é o seu mordomo, não será o teu herdeiro. Por mais que a tradição, né, da onde você mora aí, dessa região, fala dessa forma, não, o teu herdeiro vai ser o teu filho, vai sair de você vai gerar um filho. Então, nós vamos ver claramente aí, né, se a gente olhar, deixa claro para nós aí que realmente eu sou o Senhor, nós temos lá no Gênesis 15, 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. Então, ele realmente, com esta palavra, ele tira do seu coração aí, num primeiro momento, a preocupação, né, que em relação à promessa. Então, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Então, Deus está aí afirmando para Abraão, né? Que o nome dele era antes Abrão, né? Uma promessa aí falando que Deus ia realmente fazer, tá? E Deus realmente ia dar a ele um filho. Deus não mente, né? Deus não é filho do homem para que mente, tá? Mas Abraão aí, ele mesmo diante dessa promessa, ele vai lá na frente, a gente vai perceber que ele vai ter outro vacilo na fé. Conselhos para mim e você, cuidado com os vacilos na fé, ok? Segundo tópico, melhor dizendo, nossa sinopse aqui do primeiro tópico vai dizer que Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Deus prometeu algo para você? Espera, porque Deus vai cumprir. Segundo tópico, interferência no plano de Deus, né? A tentativa de Sarai em ajudar. O que Sarai pensou? Deus prometeu ao meu esposo que daria a ele um filho e que esse filho seria saído dele. Eu sou estéril, Deus me fez estéril, como que colocando a dúvida em Deus. Então, o que ela pensa? Vou cortar caminho. Eu sou estéril, mas vai ser dele, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha serva Agar, né, egípcia Agar, e vou entregar para que meu marido tenha, né, relações com ela, e o filho que nascer será meu filho, porque já era normal naquela época, toda escrava, que escrava era considerada como se um objeto e não tinha vontade própria, os escravos, né, não tinha vontade própria, lamentavelmente a humanidade passou por esse processo arrogante, estranho, esquisito, né, e a Bíblia faz parte da história, ela conta isto, onde se escravizavam pessoas, né, independente da nação, independente do local onde nascia, a escravidão fez parte da história da humanidade. Graças a Deus que ela está sendo extinguida, né? Ainda existe em alguns lugares, mas aos poucos ela está sendo extinguida da humanidade. Isso é muito bom. E Sarai diz, olha, eu vou tomar aqui então um atalho
Então eu vou pegar e vou pedir para que meu marido tenha relações com Agar e o filho que nascer será meu. Não esperou o cumprimento da promessa. Quis de alguma forma ajudar a Deus na promessa que ele havia feito. Não consultaram ao Senhor sobre essa atitude, né? Então, Abraão deveria ter convencido sua mulher: olha, mulher, não posso fazer isso. Deus prometeu me dar um filho e é com você. Você é a minha esposa e eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Abraão poderia, mas ele acabou cedendo às palavras de sua esposa. Diz que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica a casa, mas a tola destrói. E essa atitude de Sarai acabou criando problemas. Então nós temos aqui o segundo tópico que diz: os dois vacilam na fé, né? Então nós temos aqui em Gênesis 16, verso 2, que diz: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Eis aqui, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então nós vemos aqui que isso foi um erro, né? Os dois vacilaram na fé. E a gente percebe que se não houver alguém na casa que tenha uma estrutura, que seja uma coluna, pode realmente todo o lar ser destruído, né? Então os dois deixaram aí a lógica da fé e se apegaram à lógica da meramente humana, né? Nós vivemos numa sociedade muito hedonista, né? Muito presa às coisas do presente, ao dinheiro, ao luxo, e muitas pessoas estão naufragando na fé por deixarem aí as promessas de Deus. E terceiro tópico diz o problema da precipitação, né? Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Você está resolvendo os problemas que você tem passado com sua própria inteligência, com suas próprias decisões? Ou você está buscando a direção de Deus? Sarai teve isso, né? E ela sofreu, o casal, né? Não foi somente Sarai, mas o casal acabou sofrendo com consequências, né? Então Agar, ela engravidou, teve filho, né? E no momento em que ela teve filho, começou a desprezar a sua senhora, né? Então nós vamos ver aqui que Agar engravidou, teve filho que Abraão sonhava ter, mas provocou aí um conflito familiar, né? Então nós vemos aqui que muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas. A precipitação de Sarai gerou consequência na família que reverbera até os dias atuais. Por quê? Porque Ismael, que é o filho de Agar, é na verdade o pai de todos os árabes, enquanto Isaac é pai de Israel, né? E o nosso terceiro tópico aqui é as consequências de uma decisão precipitada. Então nós temos aqui o conflito na família de Abrão, né? Na família de Abrão. Então o conflito aí provocado pela nova situação que submeteu Agar. Então no momento em que ela se sente grávida, né? Ela realmente se sentiu privilegiada, né? Olha, minha senhora, por ser minha senhora, não tem condições de ter filho. E eu tive aí um relacionamento com o meu senhor, Abrão, e já estou grávida, né? Então, viu Abraão dando muita atenção a Agar e começou então a criar um problema, né? Houve ali um problema sério, provocou ciúme em Sarai. Então, e Sarai começou a hostilizar, né? Terrivelmente a sua serva, ok? E essa situação ficou bem difícil dentro da casa de Abrão, né? Do patriarca. A fraqueza de Abraão, depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve a firmeza de dizer para sua esposa: não vou tomar essa iniciativa, não, vou esperar a promessa de Deus. Eu sei que já tinha passado 10 anos, ele já estava com 86 anos, né? Não,
mas era necessário ele esperar aí as promessas de Deus, né? Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade espiritual para crer, para permanecer firme com as nossas convicções em Deus. E terceiro tópico, uma opinião equivocada acerca de Deus, né? Quando Sarai diz: Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar, parecia ela estar afirmando que Deus havia falhado com ela. Olha, Deus fez uma promessa para você, mas veja bem, como vai acontecer isso se eu sou estéril? E o tempo está passando, eu estou envelhecendo, você envelhecendo, e como isso vai acontecer? Será que não é para nós tomarmos aqui algumas iniciativas? Eu vou pegar a minha serva, você entra ela e ela vai ter filho? Nós estamos aí de alguma forma cumprindo a promessa de Deus, né? Então ela se afastou aí da dependência total do Senhor, de confiar expressamente no Senhor, e ela tomou aí essa iniciativa. Abraão, por sua vez, deixou-se levar pela conversa da esposa, também achou que era um caminho interessante, que Deus poderia estar nesse caminho, e Deus jamais estava nesse caminho, a gente sabe muito bem, né? E sua esposa aí não tinha, né? Sara nunca conversou com Deus. Nós vamos ver Agar sim, né? Nós vamos ver aí que Agar teve o prazer de conversar com o anjo, né? De falar com o anjo, mas Sara não teve, e a gente vê claramente aí, né? E ela não tinha uma experiência com Deus, mas Abrão tinha. Abrão já tinha falado com Deus várias vezes, era hora dele ter agido, né? Então é importante aí, os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais. Então uma decisão precipitada gera consequência que vão desde conflitos na família, equívoco acerca de Deus. Amém? Então, conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferência no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz do Senhor até a próxima lição.